Olá! Neste vídeo falaremos desta figura aqui, esse ilustríssimo brasileiro que você já deve ter ouvido falar muito bem e muito mal também. Esse homem que foi professor, advogado, escritor, filósofo, o brasileiro mais homenageado da história, mas o assunto específico que falaremos é deturpações no legado de Paulo Freire. Do que acusam Paulo Freire e o seu método? Acusam ele de ser destruidor da educação brasileira. Dizem que os péssimos resultados do Brasil no PISA se devem a ele. Dizem que os alunos não sabem matemática por causa do legado de Paulo Freire. Costuma-se dizer também que os alunos não sabem português por causa do método Paulo Freire. Maus comportamentos, agressões a professores, balbúrdias, tudo fruto do método Paulo Freire. Dizem que nenhum país do mundo utiliza esse método. E, por último, o que mais se ouve falar e o principal motivo de todas as máculas jogadas no legado de Paulo Freire é essa aqui. Por ele ter sido petista, aliás. Mas vamos aqui nos ater a alguns fatos sobre Paulo Freire. São muitos e não teríamos tempo de falar de tudo. Paulo Freire não dava aula para crianças. Logo, essa afirmação de que as crianças são alteradas, não aprendem essas coisas, é tudo mentira, porque o método dele não foi feito para crianças. Ele nunca ensinou agressão a professores, nem degradação do patrimônio público. Isso você pode constar em todas as entrevistas e obras dele. Tudo que ele deixou registrado por escrito comprova que ele não tem nada a ver com essas acusações que jogam sobre ele hoje em dia. Todos os seus alunos aprenderam português formal. Vamos deixar como recomendação um documentário que vai mostrar para você como que era o trabalho de Paulo Freire. E o documentário trata de um fato extraordinário acontecido na cidade de Angicos, né? Aquela famosa alfabetização em 40 horas. Vale muito a pena você ver, deixaremos recomendado. O seu método retirou os analfabetos da alienação, tanto da alienação de não saber ler e escrever, como da alienação sobre o mundo, sobre a cidadania, sobre o papel da pessoa no meio. No documentário você vai poder conferir, deixaremos como recomendação. Seus ensinamentos foram positivos para seus alunos. Mais uma vez, você vai conferir no documentário o que Paulo Freire fazia na vida das pessoas. E pelo mundo, quem foi Paulo Freire para o mundo, né? Vamos dar uma conferida em algumas coisas. São muitas, mas vamos aqui em algumas importantes. No tempo de exílio, ele prestou consultoria educacional a governos de países pobres, a maioria no continente africano. Seu método erradicou o analfabetismo na Bolívia, na Nicarágua e em outros países. Historiadores comprovam. Seu método, apesar de eficácia e de sucesso, não é aplicado no Brasil. Então, mais uma vez, falar que a educação brasileira é um caos, um desastre por causa de Paulo Freire é uma grande mentira que ecoa aí pelas redes sociais. A Alemanha, maior economia da Europa, utiliza o método Paulo Freire para a integração de refugiados.
Isso você pode comprovar pesquisando aí pelos próprios sites. A própria imprensa alemã notificou isso ano passado. Essa notícia de que a Alemanha está utilizando o método Paulo Freire para refugiados da guerra na Síria é bem recente, é de 2019. O Instituto Paulo Freire é uma rede internacional presente em diversos países. Ora, se um projeto de educação que não deu certo, que não funcionou e que não transforma vidas, como que ele vai estar presente em países desenvolvidos, como na Europa? A própria Alemanha tem lá em Berlim uma sede do Instituto Paulo Freire, né? Um país assim muito rígido, muito sério em educação. Você pode ver nos rankings da educação nas universidades, nas escolas públicas, como que é a Alemanha e como que um país desse vai se prestaria ao desserviço de inserir para o seu povo uma proposta educacional que não vale nada, como alegam alguns brasileiros. Não tem cabimento. Mas qual era a proposta educacional de Paulo Freire? A resposta é essa aqui: andragogia, ensinar para adultos. Então, vincular Paulo Freire à educação infantil é um absurdo sem limites. E o que ele ensinava? Ele alfabetizava adultos que não sabiam ler nem escrever. Foi em cima desse trabalho educacional que Paulo Freire construiu o seu legado, alfabetizando adultos. Não foi ensinando matemática, química, física, biologia e entre outras coisas aí que usam de maneira vergonhosa para criticar o professor Paulo Freire. E ensinava com pensamento crítico, diálogo entre todos, entre professor, aluno, aluno, professor, entre toda a classe, com o professor, professor com toda a classe, e com leitura do mundo para compreensão e modificação do mundo. O método dele também é conhecido até hoje como palavra geradora, onde com recurso de vídeos ele mostrava o significado e a utilização dos objetos, e assim ele mostrava às pessoas o funcionamento dos nomes dos objetos que elas estavam aprendendo ali. É muito interessante você pesquisar e você conhecer como que funcionava o método Paulo Freire. E ele também ensinava com o despertamento de interesses no aluno em descobrir e praticar, o que tornou o método dele um diferencial, porque quando a pessoa ela tem interesse próprio, ela tem a curiosidade, então o aprendizado dela vai mais rápido. Por isso que ele conseguia alfabetizar tanta gente em pouco tempo. E por que que causam toda essa deturpação? Por que que tornam feio, né? Como significa a palavra deturpar, tornar feio, manchar. Por que que pervertem tanto assim a imagem e o legado do professor Paulo Freire? A resposta é essa aqui: o Partido dos Trabalhadores. O ataque a Paulo Freire é também um ataque direto ao Partido dos Trabalhadores. Você vai entender agora e nos próximos slides como que essa onda de suposta direita, né, de diversas vertentes conservadoras e extremistas no Brasil age.
Paulo Freire se filiou ao Partido dos Trabalhadores lá no seu início em 1980, no ano em que ele também retorna do exílio, que ele recebe a anistia vem em 1979, mas ele só volta em 1980. E chegando no partido, recém-fundado, ele foi supervisor do programa do partido de alfabetização de adultos, de 80 a 1986. O PT tinha um plano nacional que era lutar contra o analfabetismo, que até então era altíssimo no país, e Freire ficou ali naquela equipe que ajustava o projeto, né, que preparava o projeto para uma implantação nacional, vindo o PT a ganhar a presidência da República nos anos 80. Luíza Erundina, ela ganha as eleições municipais de São Paulo em 88 e seleciona Paulo Freire para ser o secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. E ele ficou na função por 2 anos só, de 1989 a 1991, sendo substituído pelo filósofo, também conhecido de muita gente hoje, Mário Sérgio Cortella. E Freire, né, ele pediu para ele deixou o cargo porque ele não estava se sentindo bem de saúde naquela época. Dentre as suas marcas como secretário de Educação, destaca-se o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Ano de 2012, gestão do PT da presidenta Dilma Rousseff. Depois de tramitar no Congresso por 7 anos, a Lei número 12.612 foi aprovada no dia de 13 de abril de 2012 e essa lei dá a Paulo Freire o título de Patrono da Educação do Brasil. E o que os grupos incentivadores do ódio querem com a deturpação de Paulo Freire e essas perseguições políticas aí que a gente vem assistindo? O revanchismo. Por quê? Porque eles dizem que a esquerda manchou o legado da direita no Brasil, que perverteu a história e tudo isso, né, que você já sabe, nem vale a pena ficar alongando muito sobre isso. E também acusam a esquerda de um aparelhamento estatal, principalmente na educação, fazendo com que somente a ideologia da esquerda impere e causando prejuízo, impedindo o contraditório, isso, aquilo, outro. Enfim, essas coisas que a gente sabe muito bem que são mentiras. Exterminação do legado do PT e seus respectivos filiados e expoentes para o Brasil. O que é impossível, absurdo e cujas sequelas vão além do partido e além das pessoas. Se refletem em todo o país porque o que um governo fez de bom deve ser mantido, o que fez de ruim, é claro que deve ser tirado. É assim que funciona em todas as nações civilizadas e desenvolvidas. E o que eles também querem? Restabelecer políticas e modelos sociais passados, na crença de que tais modelos são melhores e nunca deveriam acabar. É aquele pessoal, né, que pede volta dos militares, volta da ditadura, volta disso, volta daquilo, que tem aquele romance com o passado, ignorando totalmente que as políticas passadas eram muito piores e que nos dias de hoje não há nenhum cabimento o país estar em pleno 2020
vivendo como se ainda estivéssemos lá nos anos 60. E por que é impossível que eles consigam o que querem? Porque eles não desenvolvem nem apresentam ao país e ao mundo um modelo educacional que combata com eficácia o analfabetismo em adultos, como Freire mostrou. E o detalhe muito importante é que Paulo Freire não precisou do governo federal à época, não precisou de nenhum outro poder público para começar o seu trabalho. Ele precisou apenas de botar em prática os seus projetos sociais. Inclusive, o primeiro lugar onde Paulo Freire lecionou foi num espaço cedido por uma igreja católica. Vocês pesquisando a biografia dele, vocês vão constatar isso. E esse grupo de pessoas que promovem os ataques a Paulo Freire são muitas vezes cristãos, que possuem lá diversos espaços com igreja, que possuem diversas ONGs, que têm todos os requisitos possíveis, mas não se dispõem a praticar o bem no sentido de alfabetizar adultos e mostrar para o mundo de uma forma diferenciada que há solução para esse problema do analfabetismo, como Paulo Freire mostrou. Enfim, é um grupo que só critica, 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 mas fazer diferente e melhor, que é bom, não fazem. Os números não mentem. Além do analfabetismo, outros indicadores do governo mostram que o passado não deve voltar. E para finalizar, deixamos essas seguintes mensagens verdadeiras. Destruir o que um governo fez de positivo para o país só causa retrocesso, nada além disso. Mas infelizmente isso acontece no Brasil. Eu posso dar um exemplo aqui no estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs, um projeto educacional muito bom que existia de um governador, e assim que esse governador deixou o seu mandato e veio outro eleito, simplesmente ele jogou o projeto às traças, mas jogou por uma guerra política, não jogou por outras alegações, como ele alegou na época, mas foi comprovado que era tudo mentira. E essa guerra política que eu estou falando aqui no Rio de Janeiro foi entre Brizola, né, o, o homem que pôs em prática o projeto dos CIEPs, e o destruidor do projeto, que foi Wellington Moreira Franco. Um governo precisa manter e aprimorar aquilo que é bom. E aqui umas indagações que a gente faz. Já pensou se Sarney mandasse destruir a hidrelétrica de Itaipu ou a ponte Rio-Niterói só porque são obras da ditadura militar? Ou se a ditadura jogasse Brasília toda no chão só porque não é uma obra deles e uma obra de Juscelino Kubitschek? E se Juscelino acabasse com a Petrobras só porque ela é um fruto da gestão de Getúlio Vargas? Já parou para imaginar como seria um Brasil governado por haters? Ou um Brasil cujos governantes fizessem o que essas pessoas tanto desejam? Inclusive, algumas dessas pessoas que têm esses maus desejos estão no Congresso Nacional hoje, hein? Muito cuidado aí, você que é eleitor, para não continuar colocando pessoas desse tipo no governo, que são pessoas perigosíssimas. É possível que amanhã ou depois surja um ou mais brasileiros até mais importantes que Freire na educação. Mas nem por isso
vamos desrespeitar e desmerecer os pioneiros. Toda mentira se desfaz pela verdade. Pesquise sobre o Brasil, sobre Paulo Freire, sobre tudo. Evite o comportamento de manada. Até mais.